Este será um período de mudanças e adaptações que vai testar a sua capacidade de usar o maior dom que Deus lhe deu, a sua inteligência. O trânsito de Urano em Gêmeos vai até o ano de 2033 e vai te mostrar que você está pronto para algumas mudanças na casa de Gêmeos no seu mapa natal. E a gente também vai ver mudanças em escala global, porque esse trânsito vai interagir com outros grandes trânsitos que estão acontecendo de Netuno, Plutão e Saturno. No seu mapa natal, se você tem planetas ou pontos nos signos de Gêmeos, Sagitário, Virgem ou Peixes, estes serão os signos mais diretamente impactados pelo trânsito de Urano em Gêmeos, mas para todos os signos, esse é um período importante para a casa de Gêmeos no mapa natal. Eu sou Carol Thalia e esse canal foi desenvolvido para ajudar você no seu processo de evolução e empoderamento espiritual por meio da astrologia, esse conhecimento antiquíssimo que tem se tornado cada vez mais popular. E lembrando, se você gostar do vídeo, não esquece de deixar um like, comentar, compartilhar e se inscrever caso você ainda não tenha se inscrito no canal. Urano é um planeta distante, símbolo da mente universal, da consciência cósmica. Os trânsitos de Urano revelam mudanças, inovações, é o próprio processo de evolução acontecendo. Então, Urano, enquanto símbolo da mente universal, que é a própria mente da natureza, a inteligência da natureza, que a gente pode ver no mecanismo celular, no mecanismo molecular, em todos os mecanismos que a gente observa, há uma inteligência operando na própria natureza e que comanda a evolução das espécies e também do mundo inorgânico. Essa inteligência está em todas as coisas, inclusive em nós, inclusive no movimento dos astros, né? Que é esse grande relógio cósmico da astrologia, o movimento dos astros que a gente observa. Esse relógio demarca a ordem natural das coisas. Então, qual é a característica dessa mente universal? Ela é sistêmica, né? Ou seja, existe uma visão de composição de um todo. Cada parte é fundamental na composição do todo, né? Outra característica da mente da natureza, dessa mente universal, é que ela é cósmica, ela é organizada de forma até incompreensível para nós, né? Porque existem muitas causas que nós desconhecemos, mas elas estão ali, são as conexões intrincadas entre todas as coisas, né? E Urano, na astrologia, ele tem sido chamado de a oitava maior do planeta Mercúrio, porque Mercúrio é um símbolo da capacidade individual, né? A nossa mente individual de fazer conexões entre as coisas, né? E Urano já é a capacidade universal da própria natureza de fazer conexões entre todas as coisas. É a mente cósmica do todo e não da parte individual. Então, Urano simboliza essa grande rede de conexões entre todas as partes do universo, que é uma rede de energia que te conecta não só aos grupos dos quais você faz parte, né, e em escala ascendente, família, comunidade, sociedade, país, planeta, né? É uma escala ascendente de conexões que nós fazemos com toda a humanidade e o universo por meio de Urano, né, do que ele simboliza. Então, Urano, ele é também o regente moderno do signo de Aquário. E aqui a gente precisa lembrar, né, de algumas características de Aquário, em que o foco da atenção é o universal, é o grupo e não o particular, né? Não o indivíduo, mas o grupo é o foco. A humanidade como um todo e não uma raça ou uma etnia. Então, essencialmente, o foco está no todo. Quando falamos de Urano, o foco é o todo e não uma única parte.
Então, Urano, ele também é símbolo dessa força que causa uma aceleração da consciência. Então, aqui, sob a influência de Urano, a gente vê disrupção, revolução, quebra de paradigmas, mudanças drásticas, mudanças repentinas, né? Tudo isso é o quê? É uma pressão inevitável para recomeçar, para renovar, para romper com padrões limitantes e estruturas obsoletas, estruturas que se tornaram desnecessárias. Então, Urano, ele simboliza um tipo de energia elétrica que vem do espírito e rompe de dentro da pessoa, rompendo as estruturas que não são mais necessárias, né? Então, rompe com a casca que antes te protegia, mas que se tornou desnecessária em algum momento. Então, Urano representa essa pressão para sair da zona de conforto, sair do que é conhecido, do que está estável. E Urano, no seu mapa, né, como força cósmica presente em cada indivíduo também, ele simboliza uma parte de você que, na verdade, transcende tudo o que você é e constantemente busca a evolução. Então, essa parte de você, né, que muitas vezes nós não estamos em contato, é um planeta distante, né, está distante da consciência normal, da consciência de vigília, digamos assim. Então, Urano simboliza essa parte de você que, na verdade, transcende você e que busca sempre a evolução e não está limitada nem pelo tempo, nem pelo espaço. Essa parte em nós, ela é constante mudança e ela consegue estar em toda parte, além de nós. Então, é a mente universal em nós que constantemente sugere novas formas de ser. E é isso que é o porvir, é isso que é o futuro, aquilo que virá a ser, o você do futuro. Isso é Urano. E quando estamos sob influência desse planeta, o maior erro que podemos cometer é tentar voltar para o antigo padrão, voltar para o conhecido, o estável, até porque isso não vai ser possível, porque é como querer parar o tempo, querer parar o progresso, querer parar a evolução. Então, Urano é símbolo de uma força cósmica grandiosa que está em você e que constantemente induz você a se adaptar a uma nova realidade emergente. Tudo está sempre mudando. E essa força cósmica aumenta a sua frequência vibracional. É literalmente como um forte impulso elétrico dentro do cérebro que traz insights, descobertas, novas ideias, novas soluções. Então, tudo que a gente vê em termos de progresso está relacionada com essa capacidade de se conectar com a mente cósmica. Então, por isso também Urano é regente, é considerado um regente da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico, do futuro, né? Então, ele ativa a sua intuição, é isso que ele faz, ativa a sua intuição. E o resultado disso é que nós nos tornamos conscientes de que somos uma parte em um todo, que somos uma parte de diversos grupos e sistemas, né? Família, comunidade, sociedade, humanidade e até o planeta, né? Somos parte desses grupos, desses sistemas, né? E, portanto, sendo uma parte fundamental, né? Toda parte ela é fundamental, nenhuma parte é mais importante do que outra. Toda parte é fundamental, todo indivíduo é importante. Então, sob a influência de Urano, nós temos consciência disso. E também temos consciência, como consequência, né, de que o que a gente faz hoje repercute não só sobre o nosso futuro, mas também sobre o futuro das pessoas que virão depois de nós, dentro desses grupos, né, e até mesmo o futuro do nosso planeta, né, em escala ascendente. É disso que se trata. E Gêmeos é um signo de ar mutável. O que significa? É o primeiro signo de ar e ele simboliza
a fase de adaptação e de mudança. Então, em Gêmeos, a gente vê mais trocas acontecendo, mais diálogo, aprendizados, né? É a informação nova obtida que nos ajuda a nos adaptar, a ter mais flexibilidade, maleabilidade, né? Para poder navegar nesse universo de constantes mudanças. Gêmeos representa essa fase da curiosidade. É aquele momento em que a gente assume o papel do estudante e do investigador. Então, em Gêmeos, a gente quer se tornar consciente da polaridade, né, da dualidade da vida. E aí, com essa consciência, a gente aprende com ambos os lados das coisas. A gente caminha entre os opostos, né, sem se fixar em nenhum extremo. É aquele caminho do meio, né? Porque no fundo, né, essa postura geminiana, ela é a postura do filósofo que a única coisa que sabe é que nada sabe. Então ele está sempre aberto a aprender. Então Gêmeos é um signo regido por Mercúrio, como falei, Mercúrio, né, responsável por essas conexões que nós fazemos na nossa mente individual, né, no nosso cérebro humano. Através dessa faculdade, nós fazemos a conexão entre os opostos. Então, por isso que Gêmeos é um signo diplomático, é um signo que consegue negociar, é um bom explicador das coisas, porque tem a capacidade de fazer as conexões entre as dualidades, as polaridades, as contradições da vida, aparentes contradições. Então, em Gêmeos, são as conexões que importam, né? Não os objetos conectados, mas as conexões. É o caminho, o trajeto que importa, não o destino final, né? E as explicações que se dão às coisas, as formas de se comunicar um fato, em Gêmeos importam mais do que o fato em si. Então aqui nós estamos falando do uso da comunicação e do uso da inteligência, né? O maior dom que Deus lhe deu, a faculdade do raciocínio, né? E a combinação de Urano com Gêmeos é harmônica, acelera as mudanças. Urano, sendo regente de Aquário, que também é um signo de ar, combina bem com o signo de Gêmeos, é um trânsito harmônico. Gêmeos é regido por Mercúrio, né? Que é a oitava menor de Urano. Então, é um trânsito que flui bem, vai trazer novas informações, novas formas de divulgar essas informações, novas formas de explicar as coisas. Então a gente pode ver uma renovação na mídia e também no ensino, nas escolas, que é ótimo, né? Principalmente no Brasil, uma reforma nas escolas, né? As novas negociações em escala global, elas podem se tornar cada vez mais amplas, né? Conversas, diálogos, negociações, né? Para ajudar a diminuir conflitos, porque nós podemos ver também muitos conflitos com Saturno e Netuno em Áries, que podem escalar o egoísmo e as grandes ilusões. E eu fiz um vídeo sobre isso, se você quiser assistir, vou deixar aqui no iCard. Então a gente pode ver com Urano em Gêmeos novas soluções, avanços na consciência humana, olha que coisa maravilhosa. E é uma perspectiva longa, até 2033 Urano vai estar em Gêmeos. Então até 2033 nós veremos muitas mudanças drásticas, disruptivas, talvez revolucionárias, tanto na vida coletiva quanto na vida de cada um de nós. Então essas mudanças, elas vão ser fundamentais e vão ser realizadas por meio do signo de Gêmeos, ou seja, por meio do diálogo, por meio da comunicação, por meio do uso do pensamento, a capacidade humana de pensar, de dialogar, de conversar até chegar numa solução, num acordo. Então é o uso da inteligência que vai
ser ativado em todos nós, um avanço nas nossas consciências. A gente pode ver um progresso, um desenvolvimento super acelerado da informação, da mídia, negociações diplomáticas, né? O ensino, a educação, todos os tipos de troca e também de negociações, né? Em que a gente precisa levar em conta dois lados de uma questão, né? Como não estamos precisando disso, não é mesmo? Parece que todos estão divididos entre extremos. E aqui com Urano em Gêmeos, nós talvez consigamos, até enquanto um coletivo, perceber os dois lados, ser capaz de usar a nossa inteligência para mudar padrões ultrapassados, mudar discursos vencidos, obsoletos, que não funcionam mais. E a casa de Gêmeos no seu mapa, é que vai receber esse trânsito de Urano. E nessa casa, portanto, você vai estar passando ou apto a passar por mudanças, inovações, reformas, renovações. Então, nessa casa, você está pronto para algumas mudanças, está pronto para se libertar de alguns padrões, limitações, romper com a casca e nascer para uma nova realidade, uma nova possibilidade, né? E tudo isso por meio do aprendizado de algo novo, ou talvez do diálogo com alguém, da troca de informações, negociações, né? Por meio dessas questões geminianas é que a gente vai poder realizar essas mudanças. Se você não sabe encontrar a casa de Gêmeos no seu mapa, existe uma forma bem simples de fazer isso. Se você souber o seu signo ascendente, é só você seguir a ordem dos signos do zodíaco, e a mesma numeração da ordem dos signos vai ser relacionada a casas no seu mapa. Então, por exemplo, se você tem o ascendente no signo de Capricórnio, por exemplo, significa que a sua casa 1 está no signo de Capricórnio. O signo seguinte é Aquário, então a sua casa 2 está em Aquário. O signo seguinte é Peixes, casa 3 em Peixes. Depois de Peixes, que é o último signo, reinicia em Áries, então a sua casa 4 em Áries. E seguindo essa lógica, quando chegar no signo de Gêmeos, o número que você vai ter é a sua casa. E se você não sabe como analisar uma casa no seu mapa, é necessário que você identifique o que você faz ou busca nessa casa em particular. Não é igual para todo mundo. Por isso eu fiz um vídeo explicando a essência das casas do mapa natal, e na mesma playlist você vai encontrar outros vídeos sobre análise do seu mapa natal, e para você poder refletir e chegar a exatamente a informação do que esse trânsito significa nessa vida, na sua vida. E eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso utilizando essas informações que eu estou te dando nesse vídeo, com um pouco de reflexão sobre o seu mapa natal, e entender o que significa esse trânsito para você, ou o que ele pode significar. Se você não tem nenhum planeta ou ponto nos signos que eu mencionei, o seu signo não vai ser diretamente impactado pelo trânsito, mas ainda assim você pode ativamente se conectar com esse trânsito e aproveitar para fazer mudanças e inovações. Os signos mais impactados por esse trânsito serão Gêmeos, Sagitário, Virgem e Peixes. Principalmente se você tem planetas próximos nesses signos, isso são Sol, Lua, Mercúrio, Vênus ou Marte, mas também o ascendente, o descendente, meio do céu, fundo do céu, também o nodo norte ou o nodo sul. Então, e esse trânsito ele é longo, então você precisa observar o grau em que está o planeta ou o ponto. Os primeiros 10 graus desses planetas ou pontos no signo de Gêmeos, até o grau 10, esses planetas e pontos serão impactados até o ano de 2028. Então,
vai ter mais vídeos sobre Urano em Gêmeos, porque existem outras etapas desse trânsito. Esse trânsito é inédito, é único na sua vida. Urano leva cerca de 84 anos para dar a volta no zodíaco, então ele só vai estar em Gêmeos de novo daqui a 84 anos. Então, se você tem planetas em Gêmeos, Sagitário, Virgem e Peixes, principalmente nesses primeiros 10 graus, que serão impactados até 2028, é importante que você saiba que a repercussão do trânsito, ou seja, os resultados do trânsito, vão acontecer na casa que o seu planeta rege. Então, por exemplo, se você tem o Sol em Gêmeos, é a casa de Leão. Leão é o signo regido pelo Sol. A casa de Leão, você vai ver a repercussão e os resultados desse trânsito. Se for a Lua, é na casa de Câncer. Se for Mercúrio, é na própria casa de Gêmeos ou na casa de Virgem. Se for Vênus, o seu planeta afetado por esse trânsito, é na casa de Touro ou de Libra que os resultados vão aparecer. E por fim, se for Marte, é na casa de Áries ou Escorpião que a repercussão do trânsito vai acontecer. Então, gente, tudo o que você fizer ou não na casa de Gêmeos, nesse momento oportuno, nesse longo trânsito de Urano em Gêmeos, tudo que você fizer ou não vai repercutir sobre o planeta que você tem em Gêmeos, Virgem, Peixes ou Sagitário e a casa que esse planeta rege no seu mapa natal, tá? Então aqui tem que conhecer um pouco mais de astrologia ou procurar fazer uma consulta com um astrólogo. Eu vou deixar o meu contato nos comentários caso você tenha interesse em fazer comigo. Bom, Gêmeos, para você, esse trânsito vai trazer uma ativação repentina do seu planeta ou ponto em Gêmeos. Como se um raio caísse em cima desse planeta, ele vai totalmente ser energizado. Então você pode ter uma nova forma de expressar a energia desse planeta ou ponto em Gêmeos. Você vai passar por mudanças e adaptações em relação a esse planeta e o que ele rege na sua vida. Então, aqui, para você que é geminiano, é importante entender que esse período é um período de rompimento com paradigmas do pensamento. Então, são as opiniões ultrapassadas, as ideias obsoletas, o rompimento com as limitações da sua mente. E aqui você vai poder aprender algo novo que vai mudar tudo. Então, novas habilidades necessárias para essa próxima etapa da sua vida. Então, as suas relações, elas podem ser muito enriquecidas, porque Urano vai ativar o diálogo, a troca. Então, é mais fácil realmente existir um diálogo e não um monólogo, né? Quando duas pessoas estão falando, mas uma não está ouvindo o que a outra está falando. Com Urano em Gêmeos, você tem a oportunidade de finalmente conseguir um diálogo numa área da sua vida que isso vai ser fundamental para o que vem depois, para o seu futuro. Sagitário. Sagitário, para você, esse trânsito vai aparecer na forma de uma pressão externa. Talvez alguém ou alguma situação externa vai se transformar, vai ser uma pressão, né? Vai se tornar ali uma pressão para você mudar, inovar, renovar. Então você pode sentir que os outros estão confrontando as suas crenças, as suas verdades, confrontando a sua forma de ver a vida. Isso significa que Urano está fazendo, na verdade, uma pressão para você reavaliar essas verdades, reavaliar essas crenças, se questionar sobre coisas que você não tem se questionado, né? É o momento de aprender ou de reaprender algo novo, né? Para se tornar um estudante, um investigador e não o professor, como geralmente Sagitário se coloca. Os outros podem querer se libertar de algo que você tem passado para eles, ditado, ensinado para eles, tal como um professor, né? A sua verdade não vai ser aceita pelo outro.
E na verdade isso significa que você mesmo quer se libertar de algo que você aprendeu, de uma verdade, de uma crença. Então, para Sagitário, esse é o momento de mudar de rumo. Existe alguma mudança na abordagem, mudar a estratégia. É importante aqui mudar a estratégia que tem sido utilizada pelo teu planeta em Sagitário, pelo ponto, né, em Sagitário no mapa. Então aqui para Sagitário você vai sentir uma pressão para reformular, ressignificar os seus objetivos, os seus propósitos, até o propósito da sua alma. Virgem. Para você que é virginiano, esse trânsito vai trazer uma espécie de pressão interna, uma ansiedade ou uma necessidade de fazer algo, um esforço, uma luta, para mudar, inovar, renovar algo. Virgem, você vai sentir que precisa modificar a sua rotina, desenvolver novas práticas, novos hábitos, novos métodos, modificar talvez o seu ambiente de trabalho, rotinas alimentares, de cuidado com o corpo, né, que se inclui na categoria novos hábitos. Para Virgem, esse será um momento de fazer um esforço para se libertar de hábitos que sejam nocivos à sua saúde integral, o equilíbrio energético do seu corpo. Então esse é um momento de tomar mais consciência do corpo. E esse esforço para se libertar de possíveis estresses, né, que você venha a perceber que estão acontecendo no seu corpo e que provavelmente são decorrentes ou da sua rotina de trabalho ou das suas outras rotinas, a sua alimentação, medicações. Então, para Virgem é preciso mudar o foco, fazer um esforço para tomar uma atitude, talvez, né, para aprender algo ou reaprender algo, para melhorar as suas antigas práticas, hábitos, métodos cotidianos, seja de trabalho, sejam de outros tipos. Peixes. Para você também, assim como para Virgem, vai existir um tipo de pressão interna que pode refletir numa certa ansiedade ou na necessidade de fazer um esforço para que algo aconteça, para que uma mudança aconteça, uma inovação, uma renovação. Então, Peixes, você vai sentir necessidade de finalmente se desapegar, de encerrar um ciclo, de entregar-se ao novo, ao desconhecido. Então, esse momento você vai sentir uma pressão para se libertar das coisas do passado, de coisas que talvez tenham acontecido já há muito, muito tempo. É um momento de você sentir, de você fazer um esforço, porque é uma pressão, fazer um esforço para dispersar essa energia do passado. Então, fazer um esforço para deixar ir, para soltar, para perdoar, para deixar ser, para aceitar as coisas como são, para se resignar, para fluir com alguma questão para você. Então, é um esforço para deixar esse peso para trás e se tornar mais leve, aceitar as dualidades da vida, as contradições, as diferenças, aceitar as diferenças. Então, para Peixes, esse é um momento de mudar de foco ou de tomar uma atitude no sentido de buscar as experiências que despertam a sua curiosidade, a sua imaginação, porque é disso que você precisa para seguir em frente. Para os outros signos, né, o trânsito vai ser mais fluido ou talvez sutil, bem sutil, interno, né, para Libra e Aquário, com quem Urano em Gêmeos vai formar um trígono, que é um aspecto fluido. Então, para esses signos, em relação ao Urano em Gêmeos, ao que o trânsito simboliza, não vai haver esforço, ou conflito, ou pressão envolvida, né? É uma coisa mais interior, subjetiva, ou simplesmente fácil.
Agora, para Áries e para Leão, com quem Urano em Gêmeos vai formar um sexto, que também é um aspecto fluido, mas diferente do trígono, ele é mais... ele requer algum esforço. Então, para Áries e Leão, você vai sentir que há possibilidade de você se beneficiar do trânsito. Pode ser que apareça uma oportunidade de mudança e que precisa ser agarrada. Precisa haver o esforço no sentido de não deixar passar as oportunidades. Para Escorpião e para Capricórnio, com quem Urano em Gêmeos vai formar uma inconjunção, para Touro também e para Câncer, que são os signos que vêm antes e depois de Gêmeos, esses signos podem ficar indiferentes ou até mesmo alheios ao trânsito, dificilmente formando com esse trânsito e o que ele simboliza, né, algum tipo de conexão. Mas tem trânsito de planeta distante para todo mundo nos próximos anos. Então, todos os signos têm outros trânsitos com os quais se preocupar, se não for Urano em Gêmeos. Então, eu vou deixar aqui no iCard, se você tem planetas ou pontos em Libra, Áries, Capricórnio ou Câncer, é o trânsito de Netuno e Saturno que você deve se preocupar mais. Se você tem planetas ou pontos em Aquário, Leão, Escorpião ou Touro, é o trânsito de Plutão em Aquário que você deve se preocupar mais. É uma grande transição coletiva e individual que estamos passando. Urano é mais um planeta distante mudando de signo. Os planetas distantes todos demoram muitos anos para voltar a um signo. E por isso que essa mudança, ao mesmo tempo acontecendo, de signo entre os planetas distantes, ela é sinal de uma grande transição coletiva e individual. Então a gente teve Plutão entrando em Aquário em novembro do ano passado, eu fiz um vídeo sobre isso. Netuno entrou em Áries no final de março, também tem vídeo. Saturno entrou em maio desse ano, também tem vídeo sobre isso. E Urano em Gêmeos vai entrar no dia 7 de julho e ficar até dia 22 de maio de 2033 no signo de Gêmeos, sendo que ele vai ter um período de retrogradação para o signo de Touro, ele vai voltar para Touro por um período e entrar em definitivo em Gêmeos em abril do ano que vem. A gente vai ver alguns momentos marcantes desse trânsito nessa primeira etapa, então anotem aí, julho, agosto e setembro deste ano, a gente vai ver o padrão do pequeno triângulo formar no céu, entre Urano, Saturno, Netuno e Plutão. Eu vou precisar falar mais sobre isso em outro vídeo, mas já vou avisando vocês. Julho de 2026 até julho de 2027, um ano com essa dança no céu de um pequeno triângulo, agora sem Saturno, Urano, Netuno e Plutão, até a metade de 2027. E Urano é que é um ingrediente especial nesse pequeno triângulo, porque Plutão e Netuno costumam formar aspectos de tempos em tempos. Mas Urano, nessa composição, muda tudo. E então, também em setembro de 2027, a gente vai ver esse Urano em Gêmeos fazendo um trígono com o Nodo Norte em Aquário, que vai estar em conjunção com a Lilith em Aquário. Com certeza vai ter vídeo sobre tudo isso. Em maio de 2028, finaliza a primeira etapa do trânsito de Urano em Gêmeos pelos primeiros 10 graus do signo de Gêmeos. Então, a perspectiva é longa, como eu disse. Esse foi só o primeiro vídeo sobre Urano em Gêmeos até 2033. Se você gostou, não esquece de deixar o like, comenta e compartilha. E se inscreve no canal, é claro. Até o próximo vídeo!